amigos e amigas, no programa Compartilhando Experiência desta semana, vamos entrevistar o pastor Wellington José dos Santos. Vamos conhecer um pouco sobre o seu ministério, conhecer um pouco sobre sua experiência. Ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Sairé, Pernambuco. Você vai conferir essa entrevista, compartilhe para que mais pessoas tenham conhecimento dessa história, dessa experiência que vamos aprender. Vamos conhecer um pouco da experiência do pastor Wellington José dos Santos no programa de hoje. Pastor, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, da gente poder bater um papo, né? Falando sobre um pouco desse ministério que o pastor está à frente aqui no município de Sairé. Oséias, Deus abençoe. Eu também fico muito grato a você por ter nos escolhido e será um imenso prazer compartilhar essas experiências ao longo desses anos. Pastor Wellington, o que é que levou o pastor Wellington a querer ser pastor? Bem, ser pastor é um chamado divino, né? E a gente não quer, a gente descobre que temos esse chamado. Na verdade, eu nunca quis ser pastor. O meu sonho sempre foi evangelizar. Sendo que esse sonho que estava no meu coração de evangelizar, eu não sabia que seria por intermédio do ministério pastoral. Então, foi ao longo do tempo, né? Desde cedo eu sou evangélico, desde 6 anos de idade. Eu ingressei na igreja evangélica e o tempo foi passando e cada vez mais esse chamado foi se confirmando na minha vida, na minha história. E quando eu dei conta, eu já era pastor. E como é que foi esse processo? Oséias, a minha história, eu passei pela Igreja Batista Bíblica, foi lá que aconteceu minha conversão. No tempo de infância? No tempo de infância, 6 anos, lá no ano de 1986. A igreja que o saudoso pastor Antônio Massal presidia. Aí lá nós passamos em média 2 anos e os meus pais migraram para a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E dentro da Assembleia eu cresci. Com 12 anos eu fui batizado nas águas, no templo sede em Abreu e Lima, Assembleia de Deus em Abreu e Lima. E no ano de 1998, 99, meus pais estavam regressando de Recife para Sairé. Aí aqui eles ficaram até os dias de hoje. Aí aqui em Sairé eu continuei na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, nós sabemos que é uma igreja que ela cresceu muito, né? E ela se subdividiu em vários ministérios. Naquele tempo, aqui em Pernambuco, nós tínhamos 2 ministérios, que era a Assembleia de Deus Campo Recife e a Assembleia de Deus Campo Abreu e Lima. Madureira já tinha um trabalho naqueles anos, mas era um trabalho assim muito acanhado ainda. Madureira é uma grande igreja, é um grande ministério da Assembleia de Deus, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, naqueles anos, Madureira era só o início de trabalho missionário. Aí os anos passaram e eu vim conhecer o Ministério Madureira, agora já no ano de 2013. Eu tive um contato com o Ministério Madureira. E a partir desse contato, foi consagrado a pastor? Foi. Eu morava no sítio Limeira, né? Passei um tempo da minha vida morando no sítio Limeira. Houve um período da minha vida que eu fui comerciante aqui em Sairé e depois dessa fase eu fui morar no sítio. Compramos uma chácara e fomos morar no sítio. E foi um período de 4 anos. No final desse período, eu me reencontrei com um amigo, né, da igreja, que era o presbítero Ranildo. O presbítero Ranildo, ele fez parte da Assembleia de Deus Campo Recife, que hoje é Campo Pernambuco, e quando nos encontramos, ele estava no Ministério Madureira, lá no ano de 2013. Tivemos esse contato, aí ele me fez o convite para conhecer a igreja, aí eu fui conhecer a Igreja Madureira em Caruaru, presidida pelo pastor Cesário de Oliveira, e o Ministério Volta Redonda. O Ministério de Madureira, presidido pelo pastor Cesário aqui, no Agreste,
é uma missão de Volta Redonda. Aí eu fui conhecer a igreja e o pastor Cesário manifestou um desejo, né, antigo, que era um sonho que ele tinha, de abrir uma igreja aqui em Sairé. Aí ele me contou que sempre vinha à cidade de Sairé, uma vez por mês, a negócios. Aí ele disse que sempre teve esse sonho de abrir uma igreja do ministério aqui. E através do presbítero Ranildo, através do irmão Manelzinho Joaquim de Santana, que também na época estava com uma ligação com o Ministério Madureira, através do pastor Alcides, o pastor Cesário conheceu a minha história, né? Conheceu a minha história, e aí eu recebi o convite para estar à frente dessa igreja que foi aberta aqui em Sairé. Aí eu recebi o convite e a igreja foi inaugurada no dia 27 de 2013. 27 de maio de 2013. Então essa igreja está com 4 anos? Marchando para 5, né? 4 anos, já estamos caminhando para 5 anos. E quando eu fui convidado, aí eu fui consagrado ao presbitério. Fui consagrado ao presbitério. Um ano depois, eu fui consagrado como evangelista. E foi assim a história. E essa igreja que já está há 4 anos, tem muitos membros? Hoje nós já temos mais de 120 membros. Somente membros, mais de 120 mais membros. De 120. Participando das atividades da igreja, tem uma noção de quantas pessoas? Inteiramente. 120 pessoas participando. Ativamente. Fora as pessoas que visitam. Fora as pessoas que visitam, fora aquelas pessoas que ainda não são membros, mas participam, né? Participam, são congregados. Então isso dá em que número mais ou menos? Já descamba de 150. Acima de 150. Acima de 150. E esse trabalho está em Sairé, está por onde mais? Olha, esse trabalho está em Sairé, na cidade, né? Na cidade. Aí nós temos trabalhos na zona rural. Na zona rural. Nós fazemos culto no sítio Barra de Penon, no sítio Brejo Velho, no sítio Cachoeira Grande. A gente também tem um trabalho lá na comunidade de Caranguejo. Município de Barra de Guabiraba. Uma vez por mês a gente faz um trabalho lá, dando assistência a uma família que se converteu na nossa igreja, entendeu? E quais são as atividades, as ações que a gente pode mencionar aqui, feito pela igreja Madureira aqui em Sairé para a sociedade? Além desses cultos, desses trabalhos evangelísticos. Oséias, nós temos desenvolvido um trabalho de evangelização porque, assim, eu tenho uma visão de reino de Deus, o seguinte, eu penso que a pessoa, ela é mais importante que tudo. A pessoa, o indivíduo, ela é mais importante do que a nomenclatura da minha igreja, do que as regras da minha igreja, do que a doutrina da minha igreja. Então eu viso sempre o ser humano, eu viso o indivíduo. Eu acredito que essa é a visão de Cristo. Então, nós temos na nossa capacidade, dentro do nosso campo de trabalho, nós temos nos esforçado para estar sempre em contato com a sociedade. Vou citar para você. Domingo passado, o último domingo, fizemos um culto de crianças, um culto infantil. Esse mês de dezembro nós temos várias festas na igreja. A primeira festa foi domingo, a festa do departamento infantil. Então fizemos um culto infantil, onde nós tínhamos em média 70 crianças na igreja. Foi à noite. Então esse trabalho foi preparado, ele foi assim feito com muito carinho. Fizemos distribuição de cachorro quente, de bala, né, de pipoca. Músicas alegres, as crianças brincaram, as crianças tiraram fotos, foi uma festa, né? E contagiou a igreja. Então, eu só estou citando aqui esse exemplo, né? Mas ao longo desses anos a igreja já desenvolveu tantos trabalhos. Nós já fizemos campanhas sociais. Como exemplo, que campanhas? Nós, nos primeiros anos da igreja, a gente desenvolveu uma campanha que era a campanha solidária Natal de Luz e Amor.
essa campanha era uma campanha de arrecadação de alimentos. Fizemos por 3 anos consecutivos. E todos os anos da campanha nós ajudávamos 100 pessoas. A última vez ajudamos 70 pessoas com cestas básicas. Com esses somando os 3 anos, dá quase 300 cestas básicas? Isso, era um trabalho feito com parceria da sociedade. A sociedade participando, né? Fazendo a doação. Botava a cara na rua. O trabalho da Irmandade era organizar o evento e chamar a sociedade para participar das doações. Nas doações. E no final dessa campanha nós fazíamos a nossa cantata de Natal. Eu acredito que você vai lembrar que você participou um ano, né? Fizemos uma cantata lá na Rua do Abrigo. Foi um grande Você estava lá, né? Um grande Alto Natal. Então, com o apoio do comércio, com o apoio da comunidade, da sociedade em geral, e a Irmandade fazia. Quer dizer que, pelo que eu estou percebendo, a sua igreja sempre tem atividades sociais, sempre tem atividades para benefício da sociedade, benefício da comunidade. Isso, essa é a nossa visão, a gente sempre se preocupa com isso, né? Quer dizer que a sua preocupação, a sua visão é que reino de Deus não é uma coisa assim pessoal, não, é uma coisa coletiva, é um trabalho coletivo. Totalmente coletivo, sempre visando a pessoa, o indivíduo. O crescimento da pessoa, é isso que eu estou entendendo. É isso aí. O crescimento e o desenvolvimento de cada pessoa. De cada pessoa, entendeu? Nós acreditamos que a fé, ela transforma a vida do indivíduo, mas se ela for exercitada. Então, o papel da igreja é só ensinar a pessoa a usar a fé. Essa mudança não é a igreja que vai fazer, essa mudança é a fé que vai fazer. Pastor, mas eu tenho observado o seguinte, que algumas igrejas têm muitas proibições. São várias proibições e proibições. Pelo que eu estou sentindo, a sua igreja não tem essa história das proibições e acolhe todo mundo. Como é que é isso? Veja, nós temos que saber diferenciar, Zé. Veja, a igreja ela tem a doutrina. A doutrina ela sempre permanece. Doutrina é o que foi estabelecido por Cristo e pelos apóstolos. A igreja está fundada em um currículo de doutrinas. E essas doutrinas elas não são mutáveis, elas são imutáveis. Não são negociáveis. Não, elas estão lá como negociam. Não. Agora, a igreja tem também os usos e costumes que são implantados pelos pastores, que são implantados pela comunidade, pela cultura das pessoas, né? E esses usos e costumes, eles mudam de região para região, mudam de tempos para tempos, né? Então, a nossa igreja, a Igreja Madureira, ela segue uma visão do seu fundador, que foi o pastor Paulo Leivas Macalão, que lá na sua origem, o pastor Paulo Leivas já saiu com essa visão, digamos que diferenciada. A Igreja Madureira ela não se prende a usos e costumes. O que eu chamo de usos e costumes? Ela não se prende, por exemplo, a modelo de roupa. Uma pessoa para ser evangélica, ela não precisa, uma mulher para ser evangélica, na visão da Igreja Madureira, do Ministério Madureira, ela não precisa necessariamente usar um vestido, usar uma saia. Nós entendemos que o ensino da Bíblia não está se referindo ao modelo da roupa. O ensino da Bíblia no quesito vestimenta, no quesito roupa, se refere à compostura, se refere ao pudor, ao respeito. Então nós entendemos que a mulher pode estar de saia ou vestido, e bem vestida ou mal vestida. Vai depender do tipo de roupa que está usando, do tipo de saia ou de vestido, né? E vice-versa, ela pode estar de calça comprida e de outra roupa e estar bem vestida ou mal vestida. Mas, pastor Wellington, uma pergunta aqui do programa. O que é que diferencia a sua igreja de outras igrejas? Porque a gente vive num tempo que cada esquina de rua tem uma igreja com um título diferente. O que é que diferencia seu trabalho, seu ministério, sua igreja de outras igrejas? Qual é a sua marca realmente aqui registrada? Você usou essa palavra que eu vou abrir aqui a minha resposta com uma outra palavra que eu acho ela muito forte e eu trago ela como emblema da minha missão. O amor. O amor. O amor. O amor é transformador, o amor ele rompe com
com as barreiras, com os preconceitos. E é esse o trabalho que a gente tem feito e tentado fazer. É derrubar os tabus, é aproximar as pessoas. Não é apontar o erro das pessoas. Não é apontar o erro de ninguém. Tem liderança da igreja ficar apontando o erro, né? Não. Esse está salvo, esse não está salvo, esse vai, esse não vai, tal. Então o diferencial da nossa igreja, eu diria que é essa dinâmica da irmandade. Se você for no culto da Madureira, você vai ver que você vai sentir o desejo de voltar lá. Todas as pessoas têm dito isso, eu digo porque as pessoas testemunham. Quer dizer, o amor faz com que a acolhida fique diferente. Fique diferente. Se Oséias for num culto da Madureira, Oséias vai ser abraçado, vai ser bem recebido, vai ser um calor humano e você vai sentir desejo de voltar. E é isso que a gente tem ensinado para a Irmandade, tem ensinado para os irmãos. Irmãos, vamos viver o amor de Cristo, porque Jesus disse, né? Sereis conhecidos como os meus discípulos se vos amados uns aos outros. Eu digo para você, na nossa igreja a gente quase não tem problema de divisão. É quase 100% ausente. A nossa igreja é uma igreja que, quando surge algum problema de discordância entre irmãos, logo é solucionado, logo é detectado, porque eu trabalho muito isso, o amor. Trabalho o amor. O amor. Temos que viver o amor. A fraternidade de verdade. De verdade. O amor não fingido. Não é aquela porque muitos falam de amor, né? Agora viver o amor é diferente. O amor religioso, né? O amor da religiosidade. Fala de um amor, mas que a vivência não é de amor, né? Não é de amor. Que amor é esse que eu digo que te amo e se passar por você na rua, eu vou trocar de calçada, eu vou virar o rosto, só porque você é de outra denominação, só porque você é de outra religião, né? Então, a nossa marca é amar. Amar não só aqueles que são da nossa comunidade, mas amar a todos. A todos, até os nossos inimigos. Principalmente os inimigos, né? É interessante que Jesus manda amar os inimigos, né? E quando Jesus manda amar os inimigos, o verbo amar implica ali ação. Não quer dizer que amar o inimigo parece uma utopia, né? Cristo está fazendo uma coisa, falando uma coisa que é utópica, mas não é. É uma coisa possível, uma coisa real. Quer dizer que um atrativo da sua igreja, não é? Do seu ministério, é o amor. É o amor. Então, é uma característica. Nós somos uma igreja aberta para as diferenças. Então, exemplo, foi feita a inauguração, o amigo vai lembrar, da Praça da Bíblia. Recebemos o convite, eu fiz questão de estar lá com a igreja. Eu levei a Irmandade para a inauguração. E estava lá quem? Estava lá o prefeito, você que foi o idealizador, né, do projeto, da Praça da Bíblia, tá lembrado, né? Sim, sim. Estava lá o padre Quirino. Então, a nossa visão é essa, uma visão aberta de reino de Deus. Eu não estou para construir barreiras, eu estou para construir pontes. Eu sigo a visão de Cristo. Nós recebemos convites de outras denominações, e eu só não atendo se realmente não for possível, mas se for possível, nós atendemos. Entendeu? Eu tenho me esforçado para estabelecer aqui na nossa cidade uma relação assim, amigável e amorosa, uma relação saudável com todas as denominações. Eu tenho me esforçado, sabendo que não é fácil. Há uma dificuldade muito grande, né? Porque várias igrejas não querem amizade, né? Engraçado, falam de amor, mas não querem viver o amor, né? Aí eu volto ao que eu disse no início, o indivíduo. Digamos que Oséias fosse um padre, né? Eu sou pastor, Oséias é um padre. A nossa diferença é teológica, mas ela não pode ser no campo da emoção. No campo pessoal. Não pode ser. Não pode ser. Só no campo teológico. Teológico. E isso, as lideranças não entendem assim, não né? Entendem. Ela leva para o lado pessoal, são inimigas mesmo. Não, pois é. Cristo não fazia isso, né? Cristo fez, ele não fez acepção de pessoas. Não, de forma nenhuma. Então esse é o diferencial. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora estão convidadas para conhecer a sua igreja, que fica na Rua Major Antônio Pessoa de Melo, conhecida como Rua da Antena, ali próximo do hospital, né? Na Rua da Delegacia, já chegando perto do hospital, uma rua à direita. Uma rua à direita. A igreja está em reforma, que nós não concluímos ainda,
Então ela está sem nome. Quais são os dias de cultos? Na terça-feira, Terça. quinta-feira, sábado e domingo. Na terça eu tenho o culto da Vitória, Sempre às 19 horas? sempre às 19. Na quinta eu tenho o culto de ensino, que é o culto de doutrina. Sábado tem a escola bíblica. E no domingo o culto da família. Muito bem. E já estamos caminhando aqui para o encerramento dessa nossa entrevista, para o programa Compartilhando Experiências, mas eu queria que o pastor deixasse uma mensagem para todos os nossos internautas. Tá bom, eu quero dizer para você que está nos assistindo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, porque o homem se perdeu lá atrás e era necessário que ele se reencontrasse com Deus. E o caminho para o homem se reencontrar com Deus é Jesus. Que nesse final de ano, você e sua família desfrute dessa paz, desse amor que Deus te oferece por intermédio de Cristo. Deus abençoe você. Muito bem, muito obrigado, meu pastor. Obrigado a você, Eusébio. Muito obrigado aí, o pastor Wellington. Meus amigos e amigas, eu tenho certeza que este Compartilhando Experiências desta semana foi realmente importante para a gente. Nós pudemos conhecer, né, um pouco da experiência vivida pelo pastor Wellington José dos Santos, né? Eu peço desculpas a você que a imagem vai ficar um pouco escura, porque na verdade nós já estamos no período noturno aqui e as imagens do período noturno elas não são boas. Mas o mais importante aqui não é a imagem bonita, não é a imagem bonita. O mais importante aqui é a mensagem. O mais importante aqui é essa entrevista, é esse conhecimento que se dá a partir do momento que a gente está interagindo aqui e conversando. Muito obrigado por hoje. Na próxima semana, com certeza, nós nos encontraremos em mais um programa Compartilhando Experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve nos encontraremos.